Viajando com o Biquíni. Olá! Hoje nós vamos visitar Gibraltar. Gibraltar é um lugar muito especial. E também foi aonde nós deixamos o nosso barco esse ano para continuar a velejar do ano que vem. Em La Línia, a cidadezinha espanhola do lado de Gibraltar. Gibraltar é um lugar incrível porque é um enclave inglês dentro da Espanha. Aquele rochedo incrível, conhecido como Sentinela do Atlântico, The Rock, Colunas de Hércules. E é a cidadezinha de Gibraltar encravada ali embaixo, uma cidade pequena, Dutch free, mas que não vale muito a pena, porque o dinheiro lá é o pound, né, que a gente sabe que é mais valorizado que o euro. E o que tem de incrível lá, além do aeroporto, que por si só é uma atração turística, que é o único aeroporto do mundo que ele é na estrada e tem um sinal de trânsito. Quando o avião decola ou vai aterrissar, o sinal fecha, todo mundo fica ali parado esperando, né, as manobras e depois continua a estrada. A gente deixou o nosso barco em La Línia depois de navegar toda a costa espanhola. Nós saímos de Barcelona, navegamos mais de 600 milhas, passando por mais de 30 cidades, portos, inclusive Ibiza, Formentera, e o barco está lá em La Línia nos aguardando. Mas o que eu achei de mais bacana em Gibraltar é que esse rochedo que a gente pode subir ou a pé ou de carro ou de teleférico, quando a gente chega lá em cima, tem uma comunidade de macacos vivendo lá, livremente. É o único lugar na Europa que isso acontece, esses animais, centenas deles, vivendo ali livremente no habitat deles. E é incrível a gente poder chegar lá em cima e interagir, né? Ficar ali junto desses animais incríveis. Vocês vão ver, são os macacos sem cauda, muito parecidos com nós humanos. Solta aí as imagens de hoje, Fê. Vamos entrando na cidade de Gibraltar, esse território ultramarino da Inglaterra, localizado no extremo sul da Península Ibérica. Corresponde a uma pequena península com uma estreita fronteira terrestre ao norte e limitado pelos outros lados pelo Mar Mediterrâneo, pelo Estreito de Gibraltar e pela Baía de Gibraltar. Essa cidadezinha aí é Dutch free, mas não vale muito a pena porque, como é o pound, o dinheiro aí, tudo é muito caro. Só vale a pena cigarro, gasolina, algumas coisas. Esse pequeno museu aí de como se fazer vidro, bem na entrada da cidadezinha, bem interessante. A gente pode ver aí como as pessoas trabalhavam, né, e continuam esse artesanato até hoje, né, de séculos atrás. Muito interessante fazer essas peças lindas de vidro. E essa cidade, então, de Gibraltar, todos os habitantes aí são bilíngues, né? Eles falam o inglês e o espanhol, que está bem ali do lado, ambos com sotaque da Andaluzia, diga-se de passagem. E essa cidade aí, tá vendo o emblema da Inglaterra, esses cabines telefônicas vermelhas, também é o berço, né, da nossa história, esse lugar. E aí o aeroporto, né, esse famoso aeroporto único no mundo. Vocês estão vendo ali a pista, as pessoas atravessando. Quando chegar um avião, a pista vai fechar e essa vai ser aí a pista dos aviões manobrar. Esse aeroporto aí é interessante porque essa faixa de terra aí, ela é neutra, ela não pertence a lugar nenhum, nem à Espanha e nem à Inglaterra. É um campo neutro, né? E essa pista, isso acontece porque esse lugar é muito pequeno. A gente está vendo ali o rochedo, né? O rochedo de Gibraltar. E a cidade é toda encravada ali na ponta do rochedo. Então é necessário fazer isso. Aí o avião manobra, abre a pista de novo e continua ali uma estrada comum, essa é a Avenida Churchill, que a gente passa aí para ir de La Línia, a cidade espanhola que fica ali do outro lado, e Gibraltar do lado de cá. O rochedo, esse aí é o protagonista aí desse lugar, sempre de todo lugar que a gente olha, de La Línia, do lado espanhol ou do lado da Inglaterra, ele sempre ali imponente. A Espanha, então, estamos aí do lado da Espanha, logo aí no início essa marina, onde a gente deixou o nosso veleiro nos aguardando até o ano que vem, uma marina muito bacana aí de La Línia, e essa cidadezinha de La Línia.
uma cidade também muito interessante, porque é um lugar mais que estratégico, né? Esse ponto aí do nosso planeta, entrada e saída do Mediterrâneo, muitos caroneiros aí esperando as caronas de barco para cruzar o Atlântico, muito problema também por causa dos refugiados que chegam ali da África. Então a gente vê aí tudo tranquilo, bonito, os turistas, mas ali nos bastidores também tem muita tristeza, muitas bateras ilegais. E aí a cidadezinha de Gibraltar. A gente, né, estando aí, a gente realmente vê, fica evidente que a gente está na Inglaterra. É muito interessante, eu acho isso, né? Em plena Espanha, um pedacinho da Inglaterra. Toda essa arquitetura, isso aí era uma cidade que antes era portuária, pesqueira, né? Tem antigas fortificações, né, do seu passado bélico e todos esses edifícios, né, que deixam claro para a gente que a gente está no Reino Unido, né? Sempre foi uma questão de disputa aí, entre a Inglaterra e a Espanha, Gibraltar, e tanto é que hoje em dia são os ingleses que estão aí até hoje. Na verdade, isso é uma luta centenária, gente, desde os anos 1700 que os ingleses estão aí. E a gente então vai subindo lá para cima do Rochedo, a gente vai subindo a pé, é lindo porque a fauna, a flora, muito interessante, e fora a vista, né, deslumbrante que a gente tem aí de cima da cidade de Gibraltar lá embaixo. Isso aí é tudo fortificado, cheio de histórias, imagina um lugar como esse, tantos séculos, né, de disputa entre um país e outro, é um lugar mais que estratégico aí, isso aí, do outro lado ali está a África, né, o ponto mais perto do continente europeu, do africano, apenas algumas horas já estamos ali no Marrocos. E aí é muito interessante esses túneis que tem aí, né? São museus, e ali dentro tem conventos, hospitais, né? Durante a guerra, esses lugares aí, esses túneis, centenas de pessoas viviam aí para dentro. São quilômetros e quilômetros de túneis ali, que a gente fica sabendo muito da história aí desse lugar. Lá embaixo o porto, um porto mais que importante aí do Mediterrâneo, no Estreito de Gibraltar, e a gente vai subindo. São algumas horas de subida, algumas pessoas vão de carro, de ônibus, tem também o teleférico, mas a gente preferiu ir subindo para conhecer melhor o lugar. Os campos de futebol, né? A Inglaterra é um país também fanático por futebol, como a gente aqui, em todas as cidadezinhas a gente vai ver, e ali as marinas de Gibraltar. A gente ficou em La Linha, mas também tem marinas interessantes aí do lado de Gibraltar, do lado da Inglaterra. Esse é o teleférico que sobe e desce sem parar, levando turistas de todas as partes do mundo, né, que vão aí atraídos, né, pelo estreito, pela história do lugar, e aí finalmente a gente encontra, né, esses incríveis macacos que a gente foi aí para vê-los. Esses macacos aí, eles são Berberi, ele é uma espécie do Velho Mundo e encontra-se atualmente em algumas poucas áreas, né, reduzidas. Ali no Monte Atlas, que é justamente ali do outro lado, na África, no Marrocos, e nesse rochedo aí de Gibraltar. O nome científico desses macacos são Silvanus macho, ele tem mais ou menos 63 centímetros o macho, a fêmea é um pouquinho menor, uns 56 centímetros, e com certeza ele não é originário aí de Gibraltar. Ele é também uma espécie em extinção. Alguns dizem que foram os ingleses que trouxeram esses animais aí para Gibraltar. Os ingleses protegem, né, eles, mas existe, na verdade, indícios deles aí antes dos ingleses chegarem. A teoria mais provável, que eu também acho que seja, é que os árabes trouxeram nos anos 711, né, até 1400, quando os árabes, a gente sabe que os mouros invadiram toda a Península Ibérica e ficaram aí por anos, por séculos, né, alguns dizem quase 1000 anos. Então eles trouxeram esses macaquinhos aí com ele como mascotes, né, ali de perto. E quando houve a reconquista dessa região pelos cristãos, né, de toda a Espanha, a gente sabe da história, esses mascotes então eles foram, né, postos em liberdade ou alguns abandonados aí à própria sorte. Mas na verdade esses macacos, eles são símbolos
de Gibraltar, né? E tem muitas lendas sobre eles. Diz que eles traz sorte para o lugar. Então tem até uma lenda que o próprio Churchill, né, quando estava aí numa das guerras deles aí por esse lugar, ele pensou, né, bom, já que eles trazem sorte, então tragam mais macacos para quê? Para manter ali a soberania dos ingleses aí nessa parte da Espanha. Por isso que tem tantos. Parece que hoje em dia são de 250 a 300 macacos vivendo aí em liberdade. E é muito engraçado, porque esses macacos, eles têm fama, né, de ter muito mau caráter. E eles aterrorizam os turistas, roubando os pertences dele. Vocês podem ver na internet, tem muitos vídeos, muitos casos, muita gente conta, né, deles atacando os turistas, roubarem as câmeras, roubarem as mochilas, claro, porque eles sabem que nas mochilas eles levam comida, né, a gente leva merenda, biscoito, banana, então muitas vezes eles atacam e saem correndo com as mochilas. Alguns turistas morrem de medo, mas esse dia aí foi bem tranquilo. A gente vê que eles têm esse nariz estreito, né, essas patas traseiras mais largas e o rabo pequeno, que eu acho assim bem diferente. Existem 20 espécies, né, desses macacos e uma subespécie dessas que se encontra em todos os lugares, né? Ele é muito comum, ele só não é mais adaptado aqui na Terra que o homem, né? Eles vão desde o Japão até aí o Marrocos, Europa, são bem comuns. E, infelizmente, né, esses bichos todos, a gente sabe que eles estão todos ameaçados, né? Na verdade, nós todos estamos ameaçados aqui no nosso planeta, mas esses animaizinhos muito mais, né, pela ameaça da perda do habitat deles, né? E aí eles vão, assim, acontece um empobrecimento genético, né, até a extinção. Mas é incrível, a gente vê ali que cada um tem uma personalidade, né? Eles são muito engraçados, uns são mais tranquilos, outros são mais agitados, não param. Mas é muito interessante ver esses bichos, muito gratificante ver esses animaizinhos soltos assim no habitat deles. E aí a gente vai descendo novamente para Gibraltar, que é esse lugar incrível, né, que merece ser visitado. Eu acho que um lugar assim único no mundo, né, esse pedacinho da Inglaterra, bem aí na Espanha, né? Depois de passar por tantos lugares, tantas cidades espanholas, a Espanha com uma tradição, uma cultura tão forte, a gente chega de repente na Inglaterra. É bastante interessante, é um lugar, essa arquitetura, né, muito bem conservada, de séculos atrás, uma mistura de estilos, e aí novamente todo dia é essa mesma rotina. A gente volta para La Linha, volta caminhando, porque ali é pertinho, meia hora a gente está do barco lá no pé do rochedo, e aí novamente para-se ali, fecha a pista, né? Esse avião aí decolando, depois abre novamente, o pessoal continua passando, muito movimento, muita gente da Espanha que vai trabalhar aí em Gibraltar, muitos espanhóis que vivem na Espanha, porque a Espanha é mais barato. E aí esse rochedo incrível, né, que a gente vai ficando aqui hoje com essas imagens aí de nosso barco aí ao pé do rochedo de Gibraltar. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no nosso próximo encontro e quem perdeu esse programa ou quer rever algum dos outros programas aqui do Viajando com Biquíni, é só entrar no YouTube, lá tem o meu canal, colocar Viajando com Biquíni, com K, e lá tem mais de 100 programas para vocês verem. Então é isso, gente, aguardo vocês no nosso próximo encontro em algum lugar desse planeta. Tchau, beijo! Viajando com o Biquíni.